Os postos de gasolina podem fechar mais cedo no Natal e no Ano Novo. O Departamento Nacional de Combustíveis autorizou os postos a encerrarem as atividades às 6 da tarde, nos dias 24 e 31 desse mês. Nos dias 25 e 1º de janeiro, o funcionamento é facultativo. O governo suspendeu a reunião de hoje com a Volkswagen e a Ford sobre o possível abuso nos aumentos de preços dos carros. O diretor de Assuntos Corporativos da Auto Latina, Miguel Jorge, disse que o governo está equivocado em relação às montadoras e garantiu que os reajustes foram abaixo da inflação. Foram resultados abaixo da inflação, segundo todos os índices independentes, e só estão acima da inflação, segundo o índice do governo, que expurgam a inflação de abril de 84%, porque o governo considerou que ela não existiu. Essa notícia causou surpresa à direção da Auto Latina? Causou porque nós somos informados através da imprensa, que não nos parece a maneira correta de sermos informados desse tipo de coisa. As discussões sobre o Pacto Social. A Federação das Indústrias do Estado de São Paulo anunciou que vai continuar participando do entendimento nacional. A posição da Fiesp foi divulgada uma semana depois da própria entidade ter proposto a suspensão temporária das negociações com o governo. Nós não saímos das negociações. Estamos dispostos com todas as instituições a discutir até a exaustão. Agora, sem o PNBE e sem a CGT, que já anunciaram a sua intenção de interromper as negociações, pelo menos por algum tempo, é possível continuar essas negociações? É claro, eu costumo dizer o seguinte, é lamentável que eles saiam, mas não é por causa do soldado que se perde a guerra. A posição da Fiesp foi criticada pela Central-Geral dos Trabalhadores. A CGT rompeu com o governo nas discussões do Pacto Social e propõe agora um fórum de negociações direto com os empresários. E chegou a vez das estatais apertarem os cintos. O presidente Collor de Mello deve assinar decreto amanhã, determinando cortes de até 10% nos gastos das empresas e suspensão de novas contratações de funcionários. O poder dos diretores de estatais também será limitado, principalmente em relação a aumentos com as despesas. Nesta época do ano, muita gente manda bilhetinhos para o seu amigo secreto. Em Brasília, o comércio resolveu usar as vitrines para enviar recados à ministra Zélia Cardoso de Mello. Econômica até nos sorrisos, a ministra Zélia vem conduzindo uma política austera para derrubar a inflação. Por causa disso, ela é alvo de muitas reclamações. Os trabalhadores querem melhores salários. E para sensibilizar a ministra, usam até o nome dela. Mas, por enquanto, tem sido em vão. E essa estratégia tem sido usada também por empresários, preocupados com a queda dos lucros. E aí o plano é o mais econômico possível, é claro. Inclui o descongelamento do bom humor, investimentos na criatividade e a indexação de muita esperança em dias melhores. A empresária Ana Maria Toscano adotou esta receita na própria confeitaria. Com o lucro 30% menor e vendo o pessimismo e o mau humor dos clientes, ela decidiu oferecer a eles uma mensagem homenageando a ministra e brincando com a crise. As pessoas estavam precisando dar uma risada, levar a coisa para o lado engraçado, né? E em termos de venda, melhorou? Muito, muito. E essa loja aproveitou a vitrine justamente para fazer um apelo à ministra da Economia. Mas tem muita gente que não tem um espaço assim e que gostaria de mandar uma mensagem para ela neste Natal. Dá uma revisada nesses planos aí. Ela maneirasse um pouco, né? Soltasse mais o dinheiro, né? A graninha do povo, né? Pelo amor de Deus, dá um jeito nessa inflação. E nos salários também. Zélia também quer. O chanceler da União Soviética, Eduardo Shevardnadze, pede renúncia ao cargo. É mais uma pedra no caminho da perestroika. Daqui a pouco no noticiário internacional. O governo lança um programa para limpar a Baía da Guanabara, no Rio de Janeiro. O plano anunciado hoje é também para melhorar a qualidade de vida na Baixada Fluminense. A ministra da Ação Social, Margarida Procópio, disse que as comunidades carentes serão beneficiadas pelas obras de recuperação da Bahia, que vão custar 580 milhões de dólares. O serviço só deve estar pronto daqui a 4 anos, mas já em 92, o Rio de Janeiro estará de cara nova para sediar a Conferência Mundial do Meio Ambiente. E agora, a educação. As últimas novidades sobre as mensalidades escolares e os vestibulares, com Wagner Off. Odino, hoje é o último dia da PUC do Rio de Janeiro para a divulgação das notas de exames das questões discursivas. Amanhã sai o resultado do Instituto Militar de Engenharia do Rio de Janeiro. E saiu hoje aqui em São Paulo a lista de aprovados da Escola Técnica Federal. Agora as notícias sobre mensalidades. Uma portaria nova no mercado, é isso mesmo. Saiu uma portaria do Ministério da Educação, agora proibindo imposição contratual
de prefixação ou indexação dos encargos educacionais. Isso quer dizer que aqueles contratos, no caso de São Paulo e no caso de Minas Gerais, não têm validade. E só pode haver aumento das mensalidades pelo repasse de 70% dos aumentos concedidos aos professores e pessoal administrativo por ocasião da data base. Portanto, aqui em São Paulo, no mês de março, na maioria dos estados do Brasil, no mês de janeiro, em caso de acordo, convenção ou dissídio coletivo de trabalho ou ainda em decorrência de ato do governo federal. Pela livre negociação também você consegue fazer aumento de mensalidade. E quanto às entidades de pais e alunos, elas só têm poder de negociação desde que já tenham sido fundadas há mais de 6 meses. É com você, Sérgio Landiano. Obrigado, Wagner. Vamos ao noticiário internacional. Às vésperas do Natal, cerca de 400 mil soldados das Forças Combinadas Ocidentais estão concentrados na região do Golfo. Esse contingente foi aumentado nos últimos dias com a chegada de regimentos de Bangladesh e da Guarda dos Dragões Reais da Escócia. Um dia típico na vida dos soldados ingleses estacionados na região do Golfo. Eles acordam com o raiar do sol e fazem exercícios ao som de uma gaita de fole. Depois, é hora de pegar no pesado e enfrentar as duras areias do deserto. No interior dos tanques, eles tentam decifrar todos os segredos da região para não serem surpreendidos em caso de guerra. Os aliados ocidentais receberam um novo reforço, as tropas de Bangladesh. Eles trouxeram armas ultrapassadas, construídas há mais de 50 anos. Mas o grande trunfo desses soldados é a unidade e a coragem que serão aproveitadas na linha de frente dos ataques aos inimigos iraquianos. Crise na cúpula do governo soviético. O ministro das Relações Exteriores, Eduardo Shevardnadze, apresentou hoje de manhã a sua renúncia. Em um rápido discurso no Congresso dos Deputados do Povo, ele avisou que deixa o cargo em virtude dos ataques feitos a ele e à política externa por seus adversários conservadores. As suas palavras foram claras ao dizer que teme o retorno do totalitarismo em seu país e acredita que a sua saída é uma forma de protesto contra o avanço da ditadura. Shevardnadze é o responsável pela execução da nova política externa de Mikhail Gorbachev. Esse trabalho artesanal resultou na libertação do leste europeu e no final da Guerra Fria. Antes de seduzir a opinião pública internacional, ele soube ganhar a estima do povo soviético por sua capacidade de diálogo. Aos 62 anos, Shevardnadze passou os últimos 5 à frente do Ministério das Relações Exteriores. Mas a carreira política dele começou aos 20 anos de idade. Por 18 anos, ele dirigiu o Partido Comunista da Geórgia e ocupou diferentes funções de liderança nos órgãos do governo. Junto com Gorbachev, Shevardnadze conseguiu mudar a visão do mundo em relação à União Soviética. Shevardnadze está abandonando o barco em um momento dramático para a perestroika. Pressionado pelos militares para tratar com mão pesada os movimentos separatistas em várias repúblicas, Gorbachev ameaça impor o estado de emergência ao país. Isso vai, evidentemente, abrir espaço aos conservadores dentro do Partido Comunista e do próprio poder, o que é grave, porque esses são setores que querem a volta dos velhos métodos totalitários. Shevardnadze era citado como o homem que chegaria em breve ao cargo de primeiro-ministro e braço direito de Gorbachev, mas está saindo e a perestroika está em perigo. Agora é hora de esperar para ver como Gorbachev vai encaminhar a crise. Hoje o porta-voz do governo garantiu que a política externa não muda e Washington mantém silêncio prudentemente. O governo alemão está preocupado em que a renúncia do chanceler soviético venha a abalar o programa de reformas do presidente Gorbachev. O ministro das Relações Exteriores da Alemanha, Hans-Dietrich Genscher, entendeu a renúncia como uma advertência ao Ocidente de que as reformas soviéticas precisam de apoio decisivo de outros países. Bom, a situação está complicada na União Soviética, mas não é só na política, mas principalmente na economia. Faltam alimentos para enfrentar a ameaça de fome que se abate sobre o país. E a crise atinge também os imóveis. E venda de imóveis em Leningrado. É meio primitivo, mas funciona. Teoricamente, ainda não existe propriedade privada dentro dos limites da cidade. As pessoas têm direitos sobre os imóveis em que residem, mas não têm a propriedade deles.
Mas as autoridades municipais estão tentando mudar isso. Eles querem vender os imóveis para os seus moradores. Só que ninguém ainda percebeu quais as vantagens que vão levar nisso, uma vez que vão ter que desembolsar muito dinheiro por um imóvel antigo, em péssimo estado de conservação e ocupado por muita gente. Na prática, nada muda. Mas fora dos limites de Leningrado, sempre foi permitida a propriedade particular. Este casal, por exemplo, vive em uma espaçosa casa construída por eles mesmos. Sergei Nikolai acha que possuir um imóvel confere ao dono respeito próprio e caráter. Uma feira com produtos importados e pílulas afrodisíacas. É o que você vai ver daqui a pouco. Peça na cama com o Magnifique magnetizado. Promoção Automag. Colchão Magnifique em 3 vezes sem aumento. Ganhe um travesseiro magnetizado de brinde. Automag 222-2383. Atenção, comerciantes. A Comércio e Distribuição de Frangos Progresso está oferecendo para churrascarias, lanchonetes e revendedores a qualidade dos frangos menu. Os frangos menu são abatidos, limpos e embalados com a mais moderna tecnologia japonesa. Faça já o seu pedido pelo telefone 442-9689. Frangos Progresso, eficiência, pontualidade e qualidade. Rua Rocha Lagoa 455. Acabaram seus problemas de varizes. Chegou no Brasil Varicel. Com apenas uma dose diária, você aumenta a resistência dos vasos, aliviando as dores e formigamento das pernas. Varicel é para ambos os sexos, totalmente natural, sem contraindicações. Você já sente os efeitos logo no início. Ligue já para o telefone que está em seu vídeo e receba em casa sem custo adicional. Ligue já. Sabe a lei do mínimo esforço? Na hora de fazer suco para a família inteira, a centrífuga me dá uma mão. Na hora de limpar, só dou um dedo para ela. Nova centrífuga Valista com limpador automático de peneira. Só faz bem. Valista faz com carinho. Golden Cross Open. Golden Cross Overnight. Operações Golden Cross. Poupança Golden Cross. O melhor investimento que você pode fazer na vida é proteger a sua saúde e de toda a sua família. Lojas Lua de Mel, Paraná 502 e Amazonas 852. Neste Natal, dê um beijo. E brinde com produtos da Casa do Vinho. São várias opções para você. Natal tem que ter gosto de Natal. Casa do Vinho, Cristóvão Colombo e Pias Fortes. Pense profundidade os assuntos mais importantes. Henri Maxou de você, nesta quinta, após o Jornal da Noite. Oferecimento. Antes de qualquer decisão, fale com a Cisco. Você vai ver que mais rápido que a linha SIC só a luz. E Sony Trinitron, a melhor imagem do momento. Um pouco da história do cinema em fitas de vídeo. É só conferir com Celso Sabadin. O vídeo é uma máquina do tempo. Através dele, a gente pode conhecer como foi o início de carreira de vários astros que hoje são famosos. Kiefer Sutherland, por exemplo, astro de Garotos Perdidos e Linha Mortal, estreou no cinema com o filme Quando Chega o Amor, um bonito drama ambientado na década de 30 sobre um jovem e a sua mãe sofredora. Kiefer já começou com a bola toda. Não só ele foi o ator principal do filme, como estreou contracenando com Liv Ullmann, a preferida de Ingmar Bergman. O filme é de 1984 e está disponível em vídeo.
but more and more those days about girls. Got it, father. Já a gatinha Rosanna Arquette não teve tanta sorte assim. A estrela de Imensidão Azul e Contos de Nova York, entre tantos outros, estreou no cinema numa comediazinha sem maiores pretensões, chamada Gorp, Zorra Total. Produzido em 85, o filme é mais uma daquelas comédias tipo Porky's, sem muitas ideias, com bastante confusão e algumas boas piadas perdidas no meio do roteiro. Pelo menos, Rosanna Arquette, que depois se transformaria numa grande atriz, teve a vantagem de contracenar com Dennis Quaid, que mais tarde também seria bastante famoso, fazendo filmes como Viagem Insólita e A Fera do Rock, por exemplo. Por isso, os atores e atrizes que estão estreando agora não podem bobear. O vídeo está aí para imortalizar as suas atuações, sejam elas excelentes ou desastrosas. Carrinho não pode ser considerado apenas uma brincadeira de criança. Muita gente leva o assunto a sério. Já passou pela sua cabeça ter em casa, à sua disposição, todos esses modelos da Ferrari? Não? Você acha caro? Mas não é. Você pode comprá-las por apenas 50 mil cruzeiros. E é mesmo, só que tem um probleminha. Elas são 18 vezes menores que as verdadeiras. As Ferraris são um pequeno exemplo do que o plastimodelista pode fazer, como a Corvette, o Chevy 39, o simpático Fusca conversível e o Big Big Bang Bang do filme Mary Poppins, lembra? Nós gostamos dos carros importados e tudo, mas não temos a possibilidade de ter na realidade, né? Então nós matamos a vontade, vamos dizer assim, fazendo o plastimodelismo. Tudo isso, que é mais para um expert, é feito nessa oficina, que funciona como uma montadora bem menor e usa materiais alternativos. Existem tipos de carros, de modelos que são mais pedidos ou não? Depende do cliente. Tem clientes que gostam de Fórmula 1, tem clientes que gostam de dragster, carros antigos, é bem variado. Tem algum que você gostaria de fazer para você? Ah, tem o carro do Emerson. Eu posso chamar o produto final de vocês de brinquedo? Nunca. Nem pensar? Nem pensar. E brincar com ele? Pôr a mão, andar? Não, na verdade o que acontece é o seguinte, isso daqui é uma maquete estática, então nem sempre as rodas rodam, elas só para você apreciar, olhar, ver os detalhes. Se você pegar para olhar eu posso, virar ele? Com muita delicadeza, porque cada modelista sabe os pontos fracos que tem o seu modelo. Então, se você pega exatamente num ponto fraco desse, você quebra o modelo e isso é uma peça única. Né? Quais são os maiores inimigos de vocês? Maiores inimigos? Normalmente quem limpa eles com espanador. Pois é, comprar artigos estrangeiros para o Natal até que está mais fácil este ano. Com a liberação das importações, organizar uma feira ficou menos complicado. Por 24.860 cruzeiros, dores de cabeça, pelo corpo ou membros podem ceder com a utilização deste aparelho miniatura de eletroterapia vindo direto da França. Gastando 10 mil cruzeiros, depois do Cooper você pode saber a quantas batidas anda seu coração, com este relógio vindo diretamente do Japão. Para os mais esquecidos, esta agenda eletrônica que comporta números de telefone, endereços e os compromissos mais importantes a 20.500 cruzeiros. Para os mais cansados, pílulas e vitaminas naturais que não engordam e são afrodisíacas direto dos Estados Unidos. São ótimas. Como é que elas funcionam? Bom, te dá mais vontade, né? Você fica mais predisposto a... Mas milagre não? Não, nada. Não te prometo nenhum milagre. Por favor, não me comprometa. Já para a criançada, que tal essas simpáticas latinhas, a 3.000 cada, que dançam ao som do macaco baterista? Tudo isso pode ser visto e comprado aqui na Importe 90, uma feira de artigos importados que começou nesta terça-feira e deve seguir até o dia 25 de dezembro. A liberação de produtos importados, segundo os organizadores, fez bastante bem ao mercado interno e as expectativas estão sendo bastante otimistas com relação às vendas. Tem coisas que estão sendo vendidas a preço de atacado. Mas também tem coisas que estão mais caras do que lá fora. Por isso os estandes vazios.
E uma última notícia. O governo acusa mais um setor de praticar reajustes de preços considerados abusivos. O ministro da Saúde, Alceni Guerra, disse que vai pedir ainda hoje à ministra Zélia Cardoso de Mello providências contra os laboratórios. Segundo ele, desde que o preço dos remédios foi liberado, os aumentos representam uma aberração. Boa tarde. O maior estoque de calçados para este Natal está na Elmo. Beleza e variedade. A melhor qualidade. Sapatos sociais e esportivos. Tênis nacionais e importados. Lindos sapatos para crianças. E o Natal na Elmo é mais barato. Presente útil. Os galpões pré-fabricados em concreto da Multilages se encaixam direitinho às suas necessidades, seja no campo ou na cidade. Sabe por quê? Porque só a Multilages possui engenheiros e técnicos que indicam o projeto mais adequado à sua atividade e acompanham cada passo da sua construção. Multilages, galpões pré-fabricados. Da Graneiro, nosso pessoal cordial, habilitado rapidinho, deixa tudo arrumadinho, separado, contado, numerado, embalado, etiquetado, e vamos nós, pelo Brasil inteiro afora, com a Graneiro agora, porque mudança com segurança total é só no caminhão. Baú da Graneiro. Golden Cross Open. Golden Cross Overnight. Operações Golden Cross. Poupança Golden Cross. O melhor investimento que você pode fazer na vida é proteger a sua saúde e de toda a sua família. Você não pode perder, não se antecipe. Agora você já pode deixar suas compras de Natal para a última hora. Compre mais e pague menos. Primeira feira de Natal Shopping Show, de 20 a 24 de dezembro, de 10 a posto avançado de vacinação contra a inflação. Brinquedos, utilidades, confecções, calçados, discos e eletrodomésticos. Todos os artigos para presentes. Sorteio de prêmios de hora em hora. Primeira feira de Natal Shopping Show, de 20 a 24 de dezembro no Minas Centro. Até Papai Noel vai comprar.